Neste exato momento, existem milhares de toneladas de proteína brasileira, boiando no meio do oceano, em um limbo jurídico perigoso. O lucro de centenas de pecuaristas depende de uma decisão que ainda não foi tomada, e que pode custar 67% de imposto na chegada. Essas cargas foram embarcadas em dezembro de 2025, com destino à China. Mas ninguém sabe se elas vão entrar na cota de 2026 ou se vão pagar tarifa proibitiva. E tem mais. Um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro fez um alerta de seleção natural que deixou o mercado em alerta máximo. Ele disse que 2026 vai separar quem sobrevive de quem sai do jogo. Eu vou explicar o que vai acontecer com essa carga no oceano e revelar por que esse ano não é para amadores. Antes de seguirmos, inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like. O governo brasileiro ainda não sabe se a carne bovina em trânsito para a China será considerada parte das novas cotas de importação anunciadas por Pequim. Herlon Brandão, chefe do Departamento de Estatísticas do Ministério do Comércio do Brasil, afirmou que os volumes de carne em trânsito representariam uma quantidade pequena. Mas o Sindifrigo de Mato Grosso discorda completamente. As autoridades chinesas deixaram claro que o volume será calculado com base nas entradas efetivas no país a partir de 1º de janeiro de 2026. Independentemente de contratos previamente assinados, cargas em trânsito ou produtos já embarcados. Isso significa que a data que vale não é a do embarque no Brasil, é a data do desembaraço aduaneiro na China. E essa diferença muda tudo. Se essa interpretação for confirmada sem nenhuma revisão, o Brasil terá que deduzir aproximadamente 350 mil toneladas de sua cota designada para 2026. Esse é o volume estimado de cargas mantidas nos portos chineses, aguardando liberação alfandegária, em navios em trânsito ou estocadas nos portos brasileiros. São 350 mil toneladas que podem desaparecer da cota. Vou traduzir o que isso significa na prática. A cota total do Brasil para 2026 é de 1.806 milhões de toneladas. Se a China deduzir as 350 mil toneladas que já estão no mar ou nos portos, sobram apenas 756 mil toneladas de espaço para o ano inteiro. E o Brasil exportou cerca de 1,5 milhão de toneladas para a China em 2025. É uma redução brutal. E o pior, ninguém sabe o resultado final ainda. O setor de carne bovina do Brasil está preocupado com a incerteza em torno das regras, porque essas cargas no oceano representam bilhões de reais. Se elas chegarem e forem barradas pela cota, vão pagar tarifa adicional de 55% sobre os 12% já em vigor. Isso leva a taxação total para 67%. E nenhuma operação de carne brasileira sobrevive economicamente com essa tarifa. Agora vem a segunda camada desse problema. E essa é ainda mais perigosa. A verificação da cota ocorre no momento do desembaraço aduaneiro na China, sob responsabilidade da administração alfandegária chinesa, e não no embarque no país de origem. Isso faz com que o tempo real de trânsito, a previsibilidade logística e a data efetiva de chegada ao porto chinês se tornem determinantes. Traduzindo, virou uma corrida. Quem chega primeiro na China garante a cota. Quem chega depois paga 67% de tarifa. E isso transforma completamente a forma como o negócio funciona. Antes, o foco era produzir com qualidade e preço competitivo. Agora, o foco é escoar rápido. Porque não adianta ter o melhor produto se você chega atrasado e cai fora da cota. Os incoterms deixam de ser apenas instrumentos de alocação de custos e riscos, e passam a influenciar diretamente quem assume o risco de cair fora da cota. O Incoterm FOB tende a ganhar relevância justamente porque concentra no importador chinês o controle do frete internacional, da escolha do armador, da rota e do transit time. Ao assumir essas decisões, o comprador passa a alinhar o risco de eventual perda de cota às variáveis que estão sob seu próprio controle operacional. Já o CFR, amplamente utilizado historicamente nas exportações brasileiras de carne para a China, torna-se significativamente mais sensível ao risco. Embora o risco sobre a mercadoria se transfira ao importador no embarque, a contratação do frete fica com o frigorífico. Com a introdução das cotas, essa estrutura cria um desalinhamento relevante. O importador é quem utiliza a cota e arca com a tarifa adicional de 55%, caso a carga seja desembaraçada fora do limite. Mas a performance logística que determina esse desfecho depende das decisões do exportador e da empresa de navegação por ele contratada. A partir de agora, atrasos, transbordos, congestionamentos portuários ou variações de transit time deixam de ser apenas problemas operacionais
e passam a representar risco tarifário direto. A logística virou arma secreta. Quem tem controle sobre ela, ganha mercado. Quem não tem, perde dinheiro. E isso muda completamente as regras do jogo. Na prática, a adoção das cotas transforma o debate sobre Incoterms em uma discussão estratégica. O que antes era uma escolha baseada principalmente em custo, conveniência comercial ou hábito de mercado, passa a envolver diretamente a gestão de risco regulatório e tarifário. Importadores chineses tendem a privilegiar estruturas que lhes garantam maior controle sobre o timing da operação. E frigoríficos brasileiros passam a ser avaliados não apenas por preço e volume, mas também pela previsibilidade logística. Agora eu vou te mostrar por que tudo isso se conecta com o alerta que assustou o mercado. Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV e embaixador especial da FAO para o cooperativismo, foi direto nessa análise. O agronegócio brasileiro entra em 2026 sob um paradoxo incômodo. A produção segue robusta, mas a renda do produtor rural se estreita a um ponto que ameaça a própria continuidade do ciclo produtivo. Segundo Rodrigues, que aos 83 anos continua sendo uma das mentes mais influentes do agro brasileiro, o ano se estrutura sobre uma combinação adversa rara. Os custos de produção avançaram, os preços internacionais recuaram em dólar, e o custo financeiro atingiu patamares incompatíveis com a lógica da atividade agrícola. E aqui está a frase que gelou o mercado. Com juros ao redor de 20% ao ano, a matemática não fecha. Mesmo quem alcança algo próximo de 15% de lucro operacional, termina o ciclo no prejuízo. Vou repetir isso porque é crítico. Se você produz carne ou grão e consegue 15% de lucro operacional, mas pega crédito a 20% ao ano, você fecha o ano no vermelho. E isso não é cenário hipotético. É a realidade de milhares de produtores neste momento. Roberto Rodrigues alertou que se esse quadro persistir, a reação tende a aparecer em 2 ou 3 anos. Com redução de tecnologia, corte de investimentos e retração de área plantada. Isso é o que ele chamou de seleção natural. Quem não conseguir se adaptar a esse cenário de juros altos, custos pressionados e incertezas externas, vai sair do mercado. E não é exagero, é matemática financeira. Produzir mais sem gerar renda corrói a base do sistema. E o ex-ministro foi claro. Em um ambiente de margens comprimidas, a produtividade se transforma no divisor de águas entre permanecer no azul ou operar no vermelho. O problema é que esse fator depende de variáveis que fogem ao controle do produtor. Clima, acesso a crédito e qualidade dos insumos. Tudo isso está fora do alcance direto de quem está na porteira. E tem outro detalhe técnico que poucos perceberam. Rodrigues chamou atenção para ajustes feitos pela indústria de fertilizantes, que reduziram a solubilidade de alguns produtos para baratear preços. A economia aparente cobra seu custo adiante. O insumo fica mais barato, mas entrega menos à planta. Isso aparece na produtividade e compromete o resultado final. E conecta direto com o que falamos ontem sobre o CNPJ obrigatório e a nota fiscal eletrônica. O governo está fechando o cerco burocrático sobre o produtor justamente no momento em que a rentabilidade está no limite. Roberto Rodrigues mencionou que, em ano eleitoral, a tendência histórica é de políticas mais sensíveis ao consumidor urbano do que ao produtor rural. Com o custo financeiro elevado, o campo fica mais exposto justamente quando a necessidade de previsibilidade é maior. Agora eu vou conectar todas as peças. A carne no oceano representa a incerteza externa. A tarifa de 67% é a pressão comercial. Os juros de 20% ao ano são a pressão financeira. E o CNPJ, obrigatório com nota fiscal eletrônica, é a pressão burocrática. São 4 frentes simultâneas de ataque à rentabilidade do produtor. E todas elas explodem ao mesmo tempo em 2026. É por isso que Roberto Rodrigues falou em seleção natural. Roberto Rodrigues defendeu 3 pilares para a sobrevivência: acordos comerciais, tecnologia e cooperativismo. Mas ele foi enfático ao dizer que o acordo Mercosul-União Europeia perdeu relevância prática. As salvaguardas impostas por França e Itália esvaziaram o interesse estratégico do agronegócio brasileiro. As barreiras anulam qualquer ganho real. E crescer produção sem ampliar mercados é um erro clássico. Ele deu o exemplo do café nas décadas de 1950 e 1960, quando a superoferta derrubou preços abaixo do custo. Hoje, com cerca de 47 milhões de hectares de soja, a dependência de poucos compradores amplia o risco. Se a China avançar com produção em larga escala em outras regiões, como a África, o excedente brasileiro pode pressionar preços de forma estrutural. E isso é exatamente o que está acontecendo agora com a carne.
A China está diversificando fornecedores. Roberto Rodrigues também alertou para o seguro rural. Ele cobre menos de 10% da área plantada no Brasil. E segundo a Confederação Nacional das Seguradoras, o percentual não deve ter passado de 2,3% da área plantada. E aqui está a frase que resume tudo. Sem seguro, não há estabilidade. Sem estabilidade, não há crédito. E sem crédito, não há tecnologia. É um ciclo vicioso. E 2026 está testando a sobrevivência de quem não se estruturou para esse novo cenário. Eu quero saber de você. Você está preparado para operar em um mercado onde a logística define quem lucra e quem paga 67% de tarifa? Você tem acesso a crédito cooperativo para fugir dos juros de 20% ao ano? Deixa nos comentários sua região e sua situação. O que fica claro é que o dia 7 de janeiro de 2026 marca o início de um ano brutal para o agronegócio. A carne no oceano está em limbo jurídico. A logística virou corrida contra o tempo. Os juros estão a 20% ao ano. E Roberto Rodrigues alertou: 2026 será o ano da seleção natural. Quem não se profissionalizar vai sair do jogo. Não é ameaça, é realidade matemática. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A incerteza no mar é apenas o começo. O alerta de sobrevivência já foi dado, e quem entender essas conexões antes dos outros sai na frente. Gestão profissional ou saída do mercado. Essa é a escolha de 2026. Até a próxima análise.